Seja muito bem-vindo a mais um AtoCast. Hoje vamos falar de cultura japonesa e fazer um balanço de uma das maiores festas da região do Alto Tietê, o Akimatsuri. Com ele, Haroldo Onoda. Tudo bem, Haroldo? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. Eu agradeço muito, estava com saudade, viu, Marici? Eu que agradeço, é uma honra ter você aqui. E até para poder explicar o que foi o Akimatsuri 2026, né? Que coisa incrível! 161 mil participantes de uma festa em 4 dias incríveis, 2 fins de semana maravilhosos e uma festa se consolidando aí como uma das maiores expressões da cultura japonesa aqui em Mogi das Cruzes e, por que não dizer, no Alto Tietê. Que coisa fantástica, né? Eu fico sem palavras para poder descrever o que é que foram esses 4 dias. Tamanha confiança de tantas famílias, é um número que nós não esperávamos, superou e muito a nossa expectativa, quase 15% de crescimento. Que coisa! De verdade, sim. Vou dizer que superou muito a nossa expectativa, assim, realmente nós não esperávamos, mas trabalhamos para isso. Então, planejamento antecedente, nós tivemos um crescimento de estrutura física. Exato, você estava comentando que foram 25% de estrutura a mais do que no ano anterior. Então, é antagônico dizer isso, superou a expectativa, mas nós estávamos preparados para isso. É porque talvez uma tendência natural que isso continue acontecendo. Então, o que nós não imaginávamos é que isso acontecesse assim, de um ano para o outro, já de forma tão rápida. Mas é muito gratificante ao mesmo tempo, né? Sim, demais. E qual é a estrutura hoje para que a festa aconteça, Haroldo? Eu que fico na parte cultural, eu gosto de destacar hoje os 3 pilares que eu vou conseguir colocar a cultura dentro do contexto Akimatsuri. Então, contextualizando, Akimatsuri é um festival agrícola. Temos um pavilhão agrícola lindíssimo, é o coração daquilo que nós oferecemos. Produtores locais levam flores, verduras, frutas uma mais maravilhosa para serem mostradas. Gente. Então, o primeiro pilar, agrícola, é onde tudo começou. Os imigrantes japoneses foram para a terra e começaram a se reunir depois de ciclos da agricultura para celebrar a colheita, enfim, de uma forma histórica. Ele não pode perder essa essência, né? Exato. E continua sendo o nosso berço, continua sendo. O segundo pilar é a nossa vila cultural. Este ano ela ganhou um destaque diferente, ela fez a entrada do Akimatsuri, né? Então todo mundo passou pela vila cultural. Anteriormente não, ela ficava separadinha, mas este ano ela foi a entrada do nosso Akimatsuri. Oferecemos workshops extremamente tradicionais, como a cerimônia do chá, como os arranjos do Ikebana. Temos como trazer também os mais jovens que gostam de anime com o mangá, com origami, tinha também a aquarela. Então a Vila Cultural ela traz a possibilidade de você experimentar um pouco do hábito da cultura japonesa. E o terceiro pilar, a gastronomia. Então a nossa praça de alimentação repleta, muitas variedades diferentes, certeza que vai encontrar alguma coisa do próprio gosto e tá, não, mas o meu gosto é muito. Provavelmente nós vamos conseguir fazer isso, porque tem o tradicional, o yakisoba, tem o sushi, enfim, mas tem outras coisas muito diferentes, como foi este ano nós lançamos o risoto japonês, arroz gente. à base de cogumelos, uma delícia eu sou fã, mesmo. Né? Eu sou suspeita, mas é uma delícia mesmo. Mesmo quem não está habituado com essa parte gastronômica, é o que você falou, acaba se encantando, porque é muito variado, tem tudo para todo mundo, para todos os gostos. Exatamente. Até, Haroldo, mas eu gosto de carne, o que você vai falar? O hambúrguer de Wagyu, que é um corte, né, japonês, nós trouxemos para cá também. Então, vai comer um hambúrguer de uma carne, né, que não é exatamente japonesa, mas fomos nós que conseguimos trazer também. Como é que é você se preparar, até com essa criatividade toda, a cada ano que passa, se reinventar, Haroldo? E aí nesse momento vou fazer a menção e o agradecimento pela oportunidade. Nós temos o presidente Frank Tuda e temos o coordenador-geral Daniel Aoyagi, 2 pessoas que são ali as cabeças pensantes
e nós temos toda uma comissão organizadora, cada um com o seu setor, cada um com o seu departamento, cada um com os seus voluntários. E eu penso que muitas pessoas boas juntas é que são capazes de fomentar a cultura ou um festival dessa grandeza. Eu sei que não é muito a sua área, mas essa Sim. questão de negócios é uma área que impressiona bastante, né? Muito. A questão dos veículos, dos veículos agrícolas, e toda essa fomentação de negócios que acontece também durante a festa. O que você poderia nos contar? Tá. Dentro do Bunkyo, a Bunkyo é a associação por detrás do Akimatsuri. O Bunkyo de Mogi das Cruzes é quem realiza a festa. o Akimatsuri. Vou colocar já aqui também dentro de uma LIC, então existe um projeto de lei de incentivo à cultura, nossa gratidão à prefeitura pela parceria, mas nós temos este braço empresarial, empreendedor. E dentro do Bunkyo mesmo, hoje nós temos um setor, um departamento que se chama Bunkyo Empresarial, onde nós temos hoje mais de 200 empresas associadas, Uau. afiliadas, que se reúne todo mês, que se encontra aí todas as semanas. E eu penso que esse também é um grande fator, é um motorzinho que começa a dar picos e traz, então, excelentes empresas. Nós temos as empresas âncoras, nós temos empreendedores, nós temos autônomos, e eles vêm para cá não só para expor a marca, a empresa, mas também para serem voluntários. Então, dentro do Bunkyo Empresarial, um movimento lindíssimo, apesar de ter o stand lá dentro, mas eles se dispuseram também a ir para a cozinha, a ir para uma churrasqueira, a ajudar a fazer uma limpeza. Então, nós temos um envolvimento, mas mais do que isso, um engajamento dessas pessoas e dessas empresas em prol do festival. E aí isso fica fácil, imagina um monte de gente remando para o mesmo lado. Aí a coisa flui. Sim. Muito legal, Arana. E qual é o significado do Akimatsuri para a comunidade? Então, na sua tradução literal, Akimatsuri é o festival de outono. Então, vamos entender de contexto também, porque outono antecede ao inverno e lá no Japão ele é muito mais rigoroso do que aqui no Brasil. Então, vamos entender que até um bom tempo atrás não consegue-se mais cultivar, porque é neve, é um frio extremo. Sim. Então, escolhe-se uma estação, mas também de uma forma cultural, o Japão é um local onde gosta de fazer festas marcadas pelas estações. Então lá tem o festival de inverno também, tem o festival de verão, tem o festival da primavera e eles vão criando e replicando isso. Mas aqui pra gente, porque prioritariamente os imigrantes foram para a terra, a agricultura ela se torna muito forte. E então uma pessoa que não tem familiar nenhum aqui, uma pessoa que não domina a língua do país, uma pessoa que sequer conhece os seus vizinhos ou consegue se comunicar, o que ele conseguia fazer? Dentro de outras colônias, mesmo que não fossem familiares ou parentes, pelo menos falavam a mesma língua, então eles se reuniam para poder celebrar essa estação e comemorar aquele momento. Nós conseguimos plantar e deu certo o ciclo da colheita. Isso foi crescendo, que nós temos um festival desta grandeza, graças a Deus, e aí fazer menção ou demonstrar gratidão àqueles que já passaram por tamanha dificuldade, talvez seja o mínimo que nós possamos fazer. Qual o impacto do Akimatsuri para Mogi das Cruzes? Eu imagino que grandioso e vamos entender, não é uma soberba, não é isso, é simplesmente porque nós conseguimos receber a outorga, né? Então, somos hoje um patrimônio cultural imaterial e se a prefeitura deste município ele faz a entrega de uma menção tão grande quanto essa, eu imagino que ela seja grandiosa, porque consegue beneficiar talvez todos os níveis, todas as camadas. Então, já disse que nós temos o projeto de lei de incentivo à cultura, fizemos um comentário sobre empresas, sobre negócios, isso acontece.
Nós temos muitos projetos sociais lá dentro, então nós fomentamos também o social, nós temos o voluntariado e apesar de eu ser muito ruim de matemática, eu tenho certeza que gera muitos trabalhos lá. Então a economia local ela também é beneficiada. Então eu imagino que é grandioso o impacto. Se não fosse, não teríamos, né, uma outorga desse tamanho, não seríamos patrimônio cultural e material. Fala um pouquinho sobre o caráter beneficente da festa. Nós trazemos algumas entidades, algumas associações, para que elas possam gerar também a sua própria renda. Então, eles ganham um stand para que possam vender, né, alimentação normalmente e, de repente, ser capaz de manter o seu ano, ou se não for isso, pelo menos conseguir por algum período fazer isso acontecer. Nós comentamos sobre o hambúrguer de Wagyu, nós temos uma parceria com o projeto Only Way, do Kleber, e aí é revertida também, é destinada à venda do hambúrguer, ela é destinada ao projeto e faz com que o projeto também continue ganhando força, escala, ajudando mais famílias, ajudando mais pessoas. Vamos falar um pouquinho da diferença do ano passado para esse ano. Vocês trouxeram aquele evento das lanternas. Sim, sim. Para 2 fins de semana esse ano. Sim. E superou as expectativas, teve um público muito maior, né? Queria que você contasse para a gente. Nós temos o acompanhamento das métricas e aí nós temos de público, normalmente o segundo final de semana maior o público do que o primeiro final de semana. E aí desde que nós iniciamos a cerimônia Toru Nagashi, que é aquela cerimônia que é feita no nosso lago, em agradecimento aos nossos antepassados, sempre o primeiro final de semana ele foi muito maior em volume de pessoas do que o segundo final de semana. E este ano nós tivemos uma inversão, não tão grande, mas se nós entendermos que sempre o primeiro foi muito maior do que o segundo, este ano, o segundo final de semana, nós tivemos mais pessoas do que o primeiro final de semana. Tivemos uma pequena inversão, mas com um número de pessoas muito maior, foi bastante significativo. Sempre o segundo final de semana era com menos pessoas, mas este ano nós tivemos uma virada, foi bem bacana, muito incrível. E isso é um indicativo também, né, da preferência das pessoas, Sim. De repente dividir vários eventos nos 2 fins de semana para trazer um equilíbrio maior aí. E para vocês coçarem a cabeça também, porque já estão planejando, mas o ano que vem são 40 anos de festa, né, Haroldo? O que fazer para inovar uma festa que já tem tudo e já traz tanto? 40ª edição do Akimatsuri, a grande diferença, Marici, eu tenho falado isso, é que normalmente nós iniciamos o planejamento tão logo termine a edição. Então, domingo acabou a festa, segunda-feira começamos a pensar na próxima. Só que essa edição de 40 anos ela foi diferente, porque junto com o planejamento da edição 39, já tinha um esboço dessa edição de 40 anos. Nossa Senhora. Ou seja, vocês já estavam fazendo com o carro andando, né? Trocando pneu, Trocar o pneu e o carro andando. Não é fácil não, gente. É mais ou menos por aí, e a dificuldade, o que torna complexo, difícil, é ser capaz de identificar o que é tradicional e todo mundo quer continuar, ver, fazer ou experimentar, e o que é que nós vamos rotacionar, o que é que nós vamos trocar, porque uma festa que já é grande, então vamos imaginar uma casa que já está mobiliada, para eu colocar alguma coisa eu vou ter que tirar alguma coisa. Não tem como, gente. Então eu vou ter que fazer trocas de algumas peças, lógico, não são todas as peças, mas os gestores de departamento, então imagine que no palco artístico você tem um limite de artistas a se apresentarem, porque existe uma carga horária, né? De sábado é das 10 às 10 que funciona, e de domingo das 10 às 9, e eu vou colocar lá X artistas, não dá para colocar mais do que isso, porque o horário não permite. Agora, como é que eu trago uma novidade? Quem é que eu vou trocar por essa novidade? Exato, nossa, que decisão difícil, gente. Porque realmente você tem aquele carinho, né, pelas pessoas que estão com vocês há tanto tempo, mas também não pode se tornar uma coisa
enfadonha, vamos dizer assim, com o decorrer dos anos, né? Sim, e as pessoas vão procurar de forma natural essa novidade. Então, nós tivemos esse ano na gastronomia o risoto japonês, falar, olha, vamos falar mais dele, porque nós não tivemos até então. Nós trouxemos também, na parte da gastronomia, um espeto coreano, um espetinho coreano feito no carvão também, só que ele é feito de uma massa de arroz com recheio de queijo e ele alterna com uma salsicha, vai para a brasa e depois recebe um molho muito gostoso também. Já deu fome aqui. Tá vendo? Nas edições anteriores nós não tínhamos, colocamos esse ano, provavelmente nós vamos continuar no ano que vem, mas ele já deixa de ser novidade. Exato. Já vamos ter que procurar alguma coisa nova para poder oferecer. E o mesmo acontece, nós temos grupos de taikos, os tambores japoneses, e temos muitos grupos, bons grupos. Eu não posso deixar de ter o taiko lá dentro do Akimatsuri, mas qual grupo nós vamos colocar lá para poder apresentar? Essa é a grande dúvida, né? Sim. Quem é que renovou o seu repertório? Quem é que investiu e trouxe um tambor diferente? Que legal. Quem que mudou o figurino? Quem é que, enfim... Trouxe uma inovação. Exatamente. Para vocês não terem que ir atrás disso também de uma maneira mais... Mas mesmo assim a gente vai, viu, Maricê? certeza. E aí cada um de nós fica de olho, olha que legal, vi isso em outro lugar e fui numa outra cultura, e pode ser uma cultura europeia, né? Mas olha que bacana, Cabe. isso funcionou. E a gente vai tentando trazer isso para um contexto do Akimatsuri, que é um festival agrícola, que é a cultura japonesa, mas dá para somar de diversas formas, né? E qual a importância da participação das novas gerações na festa? Eu gosto muito disso e nós que vamos ficando mais experientes, né, Aricê? Sempre experientes. Isso quer dizer o quê? Que nós já passamos pelas outras fases e nós fomos das outras gerações também. Então, apesar de ter um ímpeto, quando eu tenho 20 anos, eu tenho um ímpeto. Com certeza. E aí com 30 anos é diferente, com 40 anos, mas eu entendo que a mescla das gerações remando sempre para o mesmo lado, sabe? Assim, todo mundo que está lá deseja o bem e o melhor, o crescimento para a festa, para a cultura japonesa. É isso. E aí o que não pode acontecer é que, de repente, um ego ou uma discordância de opinião faça com que, então agora eu vou fazer o contrário. Não, mesmo assim, mesmo que não seja a minha ideia a escolhida, eu preciso entender que nós estamos remando para o mesmo lado. E a experiência dos mais experientes junto com essa força da inovação, da novidade dos mais novos, tentar encontrar o equilíbrio disso tudo. Para mim é mágico fazer isso acontecer, não é fácil, não é simples. Imagino. Mas é uma delícia quando acontece. E você dedica boa parte do seu tempo à preparação dessa festa, né, Haroldo? Eu queria saber, como diretor, né, e também mestre de cerimônias Sim. e tal, e também vice-presidente, quarto vice-presidente do Bunkyo. Olha quanta responsabilidade nesse rapaz. Como é viver esses dois papéis? Eu faço isso com extremo prazer, assim, uma alegria enorme poder contribuir, porque eu fico pensando, por exemplo, na cerimônia Toru Nagashi. Cerimônia Toru Nagashi, ela acontece ao anoitecer, como se nós estivéssemos findando um ciclo. Nesse mesmo dia de manhã nós fizemos já uma cerimônia budista para trazer aqueles que não estavam com a gente, entes que já se foram. Chamamos eles para um momento especial e depois nós agradecemos por tudo que eles fizeram. E uma das maiores alegrias é poder ver que essa cerimônia ela é partilhada por famílias. Então você vê lá as criancinhas, às vezes até de colo, jovens, adultos, melhor idade, todos juntos pensando na mesma coisa. E aí eu penso, eu tenho duas meninas em casa, 10 e 13 anos. Eu quero que elas possam passar por isso que eu estou passando, e eu não digo desafios ou dificuldades, não é isso, é ter a possibilidade de ter a experiência, porque apesar de antigamente a gente levar 3 meses de navio para poder chegar no Japão, e hoje eu demoro horas, um dia para chegar no Japão de avião e também é desconfortável, mas não é uma coisa corriqueira, eu não tenho como fazer isso sempre. Agora, se eu tenho uma associação, uma entidade que ela está disposta a fazer isso acontecer fora do Japão, que é
o objetivo do Bunkyo, por que não fazer isso, sabe? Porque eu entendo que isso me faz tão bem manter hábitos, manter uma dedicação, uma disciplina, enfim, isso faz muito bem para a minha vida. Então eu desejo que não só minhas filhas, mas os filhos das minhas filhas, que elas possam também ter esse nível de experiência. Então, se doar pelo outro, isso não é ônus, isso é bônus. Assim, eu fico olhando, imagina 161 mil pessoas podendo sorrir, experimentar, participar, qualquer coisa da cultura japonesa que seja, ela leva como experiência e ela vai contar para outras pessoas e ela vai lembrar, nossa, lembra pai, lembra mãe, quando nós colocamos aquela lanterna no lago, ai, lembrei da minha avó, ai, lembrei do meu bisavô, isso aqui não tem preço, não tem preço. São memórias que ficam, exato, né? Exato. E você sabe me dizer, Haroldo, porque a gente sabe que o cônsul japonês, sempre que é possível, participa da festa. Como é que a festa é vista lá no Japão? Tá, não consigo trazer o ponto de vista exato do cônsul ou do embaixador, né? E nós temos contato com ambos, né? Então, até em Brasília nós temos essa ligação dentro da colônia, dentro da cultura japonesa. Graças a Deus nós temos excelentes relacionamentos. Mas eu tenho oportunidade de estar com japoneses que estão aqui expatriados, por exemplo, e eles dizem que dentro da experiência deles no Japão mesmo, não desse tamanho talvez não tenha mais, né? Então, uma cerimônia Toronagashi em que leve, sei lá, 2, 3 mil pessoas, né, dentro de um período curto de horas para fazer isso acontecer, não seja mais tão comum de se acontecer, nem mesmo no país de origem. Então, ficam É muito legal até, né? Sim, porque sim. Uma coisa que foi resgatado por quem saiu de lá e trouxe essa cultura para cá e permanece aqui. E a certeza de que o legado do Bunkyo ou do Akimatsuri, que seja, ele está no caminho certo, né? Porque se ainda hoje nós somos capazes de replicar alguma coisa da forma como acontecia lá no Japão, e aí, lógico, o Japão sofre transformações, assim como o nosso país, assim como todas as sociedades, mas ser capaz de manter ali a essência daquilo como deveria acontecer, isso nos mostra em números de que é isso que precisa ser feito. Nós estamos conseguindo atingir. Sim. Haroldo, para finalizar, vou fazer umas perguntas curtinhas aqui, tá? Desafiantes, hein? Ai, ai, ai. Um momento marcante dessa edição. Eu ser capaz de parar lá na frente, na entrada, na bilheteria, assim, olhar assim, aquele mundo de pessoas assim, e ficar imaginando o que é que passava na cabeça deles, assim, sorrisos das famílias. Eu não conheço essas pessoas, mas elas vêm com um semblante de o que é que vai ter lá dentro. Legal. A expectativa vai ser legal. Isso, é um momento marcante. Um desafio que foi superado. Eu como diretor cultural e ser responsável junto com o meu pessoal de ser a entrada do Akimatsuri deste ano. A Vila Cultural, ela foi a recepção de todo mundo. E aí depois de escutar os comentários, mas primeiro isso, criar uma forma de fazer com que todos pudessem passar por lá, e aí o nosso coordenador, Daniel Aoyagi, foi quem deu a ideia, e aí nós construímos em cima de uma ideia, falou, todo mundo tem que passar por aqui, porque eles precisam saber qual é a experiência, o workshop, enfim, foi um desafio que nós conseguimos. Que bom. Um prato que não pode faltar em nenhuma edição. Eu gosto particular, hein? Eu gosto daquele frango empanado, chama karaage, acompanhado do arroz branco, né? O shirogohan, o arroz branco, e o karaage, para mim, não pode faltar. Uma atração inesquecível. Eu faço essa indicação que os tambores japoneses, eles não devem somente ser vistos ou escutados, eles devem ser sentidos. Então, normalmente eu sugiro isso. Fique na frente do tambor e feche os olhos. E aí você sente o entoar, as batidas. É diferente de você ficar olhando, não chega bem pertinho do palco e fecha os olhos, respira fundo e só sente aquilo acontecer. Isso é mágico. Uma expectativa para 2027?
Eu não tenho expectativa em mais, eu tenho expectativa de melhor. Eu preciso que nós possamos ser capazes de gerar uma experiência ainda melhor do que foi esta. Então, eu gostei bastante de uma nomenclatura que eu vi, assim, sobre uma edição ser histórica e a próxima ela deve ser épica, assim. Eu preciso ser capaz de subir ali um degrauzinho e é o pensamento da nossa comissão, sabe? Como é que nós vamos fazer com que cada uma dessas pessoas que já estiveram aqui, elas possam ser melhor recebidas, elas possam ter uma melhor experiência e elas possam continuar com esses sorrisos por mais tempo. Para encerrar, Sim. Um convite para o público. Ai, vou olhar para cá agora. Isso. 40ª edição do Akimatsuri, são 40 anos já trazendo a cultura japonesa, mostrando tudo que nós temos. Se você já esteve com a gente neste ano ou anos anteriores, tenho certeza que você sabe do que é que nós estamos falando e será melhor. Agora, se você ainda não conhece, se você ainda não esteve com a gente, não tenha dúvidas, vem para o Akimatsuri, é um evento anual. Só no ano que vem, só em abril do ano que vem, mas nós já estamos há bastante tempo pensando na edição de número 40. Haroldo, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer, viu? E olha, você fica convidado a voltar aqui para contar as novidades que você puder, porque deve ter muita surpresa vindo aí, mas o que for divulgável e que você quiser contar pra gente, você vem aqui. Combinado? Spoilers, estarei aqui. Spoilers, é isso. E para você que acompanha a gente, muito obrigada pela sua audiência. Até semana que vem com mais um AtoCast. Muita novidade para você. Você que ainda não segue nosso canal, ativa suas notificações aí e segue a gente porque tem muita coisa bacana. Tchau, até a próxima. Tchau.